Olá pessoal, eu sou Carlos Zacarias, professor do Departamento de História da Universidade Federal da Bahia. O meu sinal em Libras é... O tema de hoje para o canal Mãos de Prosa é o antifascismo. O antifascismo tem a mesma idade do fascismo. Como o próprio nome está dizendo, é um movimento reativo ao fascismo. O fascismo, como nós já discutimos aqui, é uma ideologia de ódio, uma ideologia que tem algumas características, que foi derrotada ao fim da Segunda Guerra Mundial, mas não desapareceu por completo, e neste momento tem um recrudescimento no mundo, algo que assusta todos, né? E o antifascismo que surgiu naquele tempo, junto com o fascismo, para combater o fascismo, hoje também se renova, se revigora, se reveste de uma imensa importância na sociedade contemporânea e passa a despertar o interesse e a curiosidade de muitas pessoas. Mas o que é, afinal de contas, o antifascismo? O antifascismo ele existe desde que existe o fascismo. Ele aglutina, ele agrega correntes que são egressas do anarquismo, ou continuam se articulando no interior do anarquismo, correntes articuladas com o comunismo, né, com os comunistas, com os socialistas, com os republicanos, setores da sociedade que tinham percebido que a democracia, ou os direitos, ou as liberdades, ou a própria integridade física das pessoas estavam ameaçadas pela emergência da ideologia de ódio do fascismo, representada na Itália por Benito Mussolini, na Alemanha por Hitler e em outros países por outros déspotas igualmente perigosos, igualmente assassinos. O antifascismo, portanto, junta esses grupamentos, junta essas pessoas e através de táticas às vezes combinadas de ação direta, né, de combate corpo a corpo, né, da justa e legítima violência do oprimido contra os regimes opressores ou contra grupos que aspiram a instaurar regimes opressores, os antifascistas existiram enquanto existiram os regimes ou enquanto existiu a ameaça fascista no planeta. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, muitos supunham que o fascismo tivesse desaparecido, mas como nós já discutimos aqui neste canal, o fascismo continuou existindo, mesmo que sendo uma corrente marginal. O antifascismo, portanto, também não deixou de existir. O antifascismo, embora tenha perdido a expressão e o protagonismo, o antifascismo existe mesmo com o fim da Segunda Guerra, porque grupos antifascistas ou pessoas que se reivindicam antifascistas permanecem vigilantes contra as ameaças dos supremacistas brancos, dos grupos racistas, do ódio fascista que permaneceu informando alguns grupos marginais, nas democracias contemporâneas, nos Estados Unidos, na Europa e mesmo no Brasil. E esses grupos permaneceram sob os olhares, sob a vigilância das correntes antifascistas que, mesmo sem terem muita importância ou muita expressão, elas permaneceram observando e vigilantes. Então o antifascismo, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, ele não deixa de existir, assim como o fascismo não deixa de existir. No momento que vivemos hoje, em que o fascismo sofre um recrudescimento e passa a ameaçar países da Europa com a xenofobia, o ódio ao imigrante, o ódio pelo diferente, dependendo do país europeu, o ódio aos africanos, aos imigrantes que vêm da Ásia, como nos Estados Unidos, o ódio aos mexicanos, aos latinos, aos negros, que são vítimas permanentes dos grupos fascistas. Esses fascistas hoje se fortalecem na medida em que governos flertam com essa ideologia de ódio. E nesse sentido, as correntes antifascistas elas voltam ao centro da cena e passam a assumir um protagonismo e às vezes até aparecer na mídia. E muita gente se pergunta o que é exatamente o antifascismo. O antifascismo é isso. É um grupo que se articula, que pode estar organizado em correntes que têm nomes próprios, que põem um nome lá, antifascistas, ou são pessoas que reivindicam o antifascismo e atuam em determinadas ocasiões para combater o fascismo quando ele se organiza, quando ele se ameaça. Hoje nós temos no Brasil
diversas torcidas organizadas que reivindicam o antifascismo. Hoje nós temos no mundo todo grupos que, reivindicando o antifascismo, conseguiram arrastar para as ruas milhares de pessoas para lutar contra os fascistas, contra a ameaça que esses governos representam para a humanidade, o governo de Donald Trump nos Estados Unidos, o governo de Jair Bolsonaro no Brasil e outros governos pelo mundo. Então, os antifascistas têm sido aqueles que têm conseguido arrastar para as ruas os trabalhadores, as mulheres, os negros, os LGBTs, as pessoas com deficiência, porque esses setores todos são aqueles que são efetivamente ameaçados pelos fascistas. E o antifascismo é uma necessidade, mas sendo uma necessidade, ele não se constitui como um organismo à parte dos partidos como eles existem. Muitos partidos têm suas próprias correntes antifascistas, mas muitos partidos têm pessoas que militam em partidos, né, ou grupos que não são partidos, que se juntam em correntes antifascistas para, ocasionalmente ou de maneira permanente, combater o ódio fascista que ameaça a democracia, que ameaça a liberdade, que ameaça as pessoas como um todo. O antifascismo deve ser saudado e deve permanecer existindo, porque o antifascismo é a nossa garantia de que os fascistas não vão ser bem-sucedidos e não vão transformar os regimes, né, da forma como eles existem, em ditaduras. Este é o canal Mãos de Prosa. Se você gosta do conteúdo deste canal, compartilhe. Essa iniciativa é uma iniciativa de pessoas surdas, de tradutores de Libras e de amigos da comunidade surda que tem a intenção de alcançar os surdos e surdas do país para poder discutir com eles as questões mais relevantes do nosso tempo. Então compartilhe, ative o sininho, divulgue e se inscreva.